Gente, eu recebi uma história e ela é pesada. A pessoa não quer se identificar e pediu pra eu trocar os nomes de todo mundo que tá na história. Eu já fiz isso. Então, todos os nomes que eu li aqui já não são os nomes reais, tá? São todos trocados. E bora que a história é longa, é pesada e, mano, vambora. Eu fui morar em Volta Redonda com a minha mãe, pois a minha mãe estava com um quadro de demência e lá em Volta Redonda ela viveu um bom tempo da vida dela quando jovem. Pensei que isso poderia ajudá-la a recordar melhor das coisas. Lá eu conheci uma moça que morava com a sua avó, pois eu comecei a morar em uma casa que era tipo casa de vila, com várias casinhas. Tinha a minha, com a minha mãe de frente, tinha a casa desta moça e a avó dela, e atrás tinha uma casa de uma família aleatória que não vem ao caso. O nome dessa moça é XX, mas prefiro que você troque o nome. Eu lembro de sempre vê-la caminhando com a sua avó. Ela parecia ter uns 20 a 25 anos, no máximo, alta, bonita, e a avó dela parecia ter uns 60 e poucos anos. Então, começaram a acontecer algumas coisas estranhas no meu bairro, onde a gente morava. Quando era de madrugada, sempre ouvia os cachorros latindo muito. E eu tinha um cachorrinho que ele era muito bonzinho. Porém, se ele ouvisse algum barulho estranho, ele latia desesperadamente. E eu percebi que todo dia, por volta das 4 da manhã, meu cãozinho ficava latindo muito em direção à porta da sala. Em uma vez, decidi espiar. E era Yara. Estava subindo as escadas sozinha entrando em casa. Até aí, tudo bem, não me importei, porque ela era uma moça solteira, nova, poderia ter ido em alguma balada ou algo assim. E eu fazia cabelo com a vizinha de frente. Era um prédio em frente, em cima de um bar. Quando eu fui na casa da cabeleireira, ela estava muito abalada, chorava muito, e eu perguntei o que tinha acontecido. Ela tinha me dito que o primo dela, o José, havia sido encontrado morto no beco que tinha ali perto para subir para outro bairro. Eu dei meus pêsames e nem pude arrumar o cabelo, pois ela estava muito abalada. Perguntei o que era, com discrição, claro, mas bem curiosa, pois eu tinha visto o primo dela há uns 3 dias atrás. Ela me disse que saiu do trabalho à CSN à meia-noite, pois ele estava fazendo um plantão. E era para ele ter chegado em casa por volta de 1 hora, pois ali era bem próximo à CSN. Porém, ele não voltou para casa e encontraram o corpo dele no beco sem uma gota de sangue sequer. Sei que parece mentira, eu mesmo duvidei um pouquinho da história que ele me contou. Pensei, será que realmente não tinha sangue no corpo dele? Muito estranho. O primo dela era um homem alto, forte, não tinha como ter sido ferido ou atacado. Sei lá, sabe? Eu não sei até que ponto eu acredito nessas coisas. Meu irmão vive numa cidade vizinha chamada Pinheiral. E lá ele é amigo particular de um policial, que pedi para que ele perguntasse se realmente era verdade a história. O policial confirmou que sim. Realmente havia tido um caso de assassinato que poderia ser talvez um fanático ou religioso. Alguém que acreditasse num culto, tal. Essas coisas assim. Porque tiraram todo o sangue do rapaz. Então, eu achei meio inusitado, meio louco e até mentira. Achei que estavam exagerando. Então, um certo dia, eu fui para casa de uma amiga com a minha mãe e decidimos dormir lá. Então, quando a gente voltou cedo, por volta de umas 6h30, 7 horas, que era a hora que minha mãe tomava os remédios, eu encontrei a Yara subindo as escadas. Cumprimentei ela tranquilamente e falei comentando, né? Poxa, que chato. O primo da Maria faleceu. Maria é o nome da cabeleireira. Já tá trocado aqui, tá? Então, a Yara olhou para mim, sorriu e disse que não havia ficado sabendo de nada, não. Então eu falei que eu achei que ela soubesse, já que algumas vezes a vi chegando 4 horas da manhã, por aí. Já que meu cãozinho, ouve ela subindo e late. Eu tentei disfarçar e falei, é porque meu cachorrinho gosta muito de você. Então ele vê você e fica doido para mexer com você. Mas na verdade, o meu cãozinho ficava realmente estressado com o barulho subindo a escada. Ele usava aquelas botas de exército, estilo de coturno, sabe? Então ela negou e disse que quase não sai de casa.
que provavelmente foi um engano e que essa hora não é a hora que as pessoas estão acordadas, né? Eu fiquei meio sem graça. Entrei com a minha mãe, contei pra ela que precisava dar o remédio pra minha mãe. Então a Yara entrou em casa e eu entrei na minha. Foi quando, nesta noite, eu me lembro bem de ter ouvido alguém forçar a porta da minha sala. E meu cachorro não parava de latir. Fiquei desesperada, achando que poderia ser a Yara. Então, quando ela parou de mexer na minha maçaneta, isso lembrando que é o que eu acho, não tinha certeza de quem era. Quando o barulho parou um pouco, peguei meu sofá, escorei na porta com o sofá e prendi meu cachorro comigo e minha mãe dentro do quarto. Que pavor, gente. Passei as piores horas da minha vida, desesperada, com medo. Então, quando foi por volta das 5 horas, não ouvi mais o barulhinho. Mas lembro que a maçaneta foi mexida umas 4 vezes durante essa noite. Eu falei com o meu primo, que mora aqui no Rio de Janeiro, e ele me disse que talvez teria sido melhor eu vir morar com ele e com a minha mãe, já que não tinha acontecido nada de bom relacionado à melhora da demência dela. Ela continuava sem avanço, então viemos morar aqui no Rio de Janeiro. Em um belo dia, eu voltei em Volta Redonda, pois perto dessa casa onde eu morei tinha uma lan house, algo que é difícil hoje em dia. E tinha um rapaz que era meu conhecido, e eu queria imprimir umas folhas, então eu fui lá, já que estava visitando Volta Redonda, pois tenho amigos lá. Então foi aí que as coisas parecem que ficaram mais estranhas. Quando eu estava passando na frente de casa, na casa de um senhorzinho de idade, esse senhor devia ter uns 80 anos, sem brincadeira, uns 80 ou 90. Ele era muito velhinho mesmo. Estava bem debilitado, andava de cadeira de rodas. E quando eu passei, cumprimentei ele. Aí ele foi e virou e me perguntou se eu estava bem, se minha mãe estava bem. Eu disse que sim. Ele falou que ficou muito preocupado, pois eu estava morando na frente da casa da Yara. E eu falei, ah sim, mas eu mudei já tem alguns meses já. Então ele me falou, ai, a Yara nunca foi gente boa desde que a gente estudou. Aí eu buguei, porque a menina tinha uns 25 anos, não tinha como eles terem estudado juntos, né? Então eu disse assim, ah, você estudou com a avó dela. A avó dela também chama Yara? Não sabia? Ele disse, não, eu não estudei com a avó dela, eu estudei com ela. E desde então, ela não envelheceu. Sinceramente, um senhorzinho de idade, então a gente logo pensa que pode ser algo da cabeça, meio senil mesmo, né? Aí eu não dei muita confiança, desci a rua e fui para o ponto de ônibus. Quem passa por mim? A Yara e a avó dela. Ela segurando uma sombrinha num sol escaldante e eu ouço a avó dela falando assim com ela. Mãe, eu estou com fome. A senhora vai fazer comida para mim? Aí a Yara respondeu. Filha, sossega que a gente está chegando em casa. E para de me chamar de mãe. Neste momento eu gelei. E como tenho o cabelo bem longo, eu joguei um pouquinho do cabelo assim na frente do rosto. Fingi que estava no celular, morrendo de medo de que a Yara pudesse me ver. Até porque eu não tinha certeza de nada. Poderiam ser várias coincidências. Até porque a avó dela estava com Alzheimer, né? E ela poderia estar viajando e chamando ela de mãe e tudo mais. E o senhorzinho que me falou que estudou com a Yara, ele também poderia estar viajando, variando da mente, já que ele era de idade. Só que foram 4 coincidências. Primeiro, a morte do José, bem no horário que a Yara estava sempre fora de casa. Segundo fato, após eu conversar com ela, começaram a mexer na minha maçaneta durante a noite. Terceira coincidência, o senhorzinho de idade falar que estudou com a Yara. E a quarta coincidência, que foi ela que eu ouvi da boca dela conversando com a avó dela. Até então, eu não sei se isso foi realmente várias coincidências ou se a Yara é uma vampira. O relato foi um pouco extenso. Creio que você pode enxugar um pouquinho, mas este fato aconteceu comigo. Adoro o seu canal e estou seguindo todos os seus vídeos. Você manda muito bem. Um beijo.
Gente, gente, gente. Vocês têm noção do que eu acabei de ler? Essa menina conheceu gente, não tem. Não, ó, vamos lá. Ou pra quem não acredita em vampiro, essa mulher dessa Yara aí deve ser uma ocultista, sei lá. E quem acredita em vampiro, essa mulher é um vampiro. Primeiro, é muita coincidência. É muita coincidência. Eu não sei se o universo brinca tanto assim, tá? Gente do céu, que essa história é cabulosa. Cabulosa, cabulosa, cabulosa. É, aconteceu. Gente, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer. Eu tô em choque, tá? Você acredita nesse tipo de coisa, em vampirismo e tal? Porque eu acredito, eu acho que, sei lá, gente, eu não desacredito de nada nesse universo tão enorme. E se não foi isso, foi um culto, alguma coisa essa menina tem de esquisito. E sei lá, gente, ai, nossa, eu tô, assim, embasbacado, tá? Deus que me perdoe, gente. Que loucura essa história, que loucura. Mas é isso, se você tem algum relato pra me contar, me conta. Deixa um like aqui. E é isso, né? Bora pras histórias que vem por aí. Um beijo.